Olá, caríssimos alunos e alunas do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Vieira, sou professor de História e Sociologia e vou comentar com vocês o gabarito da resolução do simulado Enem. Primeiramente, vamos resolver as questões denominadas top, as questões que têm maior relevância de conteúdo e a maior probabilidade de novamente aparecerem aí nas questões do Enem, ok? Então vamos à primeira questão, com o comentário e a resolução aqui do gabarito, questão número 47. É uma questão que tem um conteúdo muito provável, muito recorrente nas questões do Enem, o conteúdo de transição da Idade Média para a Moderna. Então, a Baixa Idade Média, o conteúdo aí de transição para o período moderno. Então, eu não vou reler o texto de interpretação, que você já analisou na resolução do simulado, vou reler com vocês ali o enunciado diretamente para nós identificarmos o conteúdo e assinalarmos a alternativa verdadeira. Então veja comigo, sobre o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, é correto afirmar. Após a interpretação de texto, você tem mais um elemento para assinalar a alternativa verdadeira. Então, sobre esse contexto de transição do feudalismo para o capitalismo, da Idade Média para a Moderna, vejamos a opção A. A expansão religiosa do islamismo na Península Ibérica atingiu somente os reinos cristãos. Podemos reduzir a expansão islâmica apenas a territórios ocupados pelos cristãos? Não, não é correto restringir esse processo de expansão do islamismo, ok? Letra B. A importância de Jerusalém no imaginário da Europa cristã só se consolidou após o fim das cruzadas. Você lembra das cruzadas medievais, entre o final do século XI até a metade do século XIII, mais precisamente ali 1096 a 1270, o período referente às cruzadas medievais. Eu posso dizer que a cidade de Jerusalém só tem importância após esse período da Baixa Idade Média, da realização das expedições denominadas cruzadas? Negativo. Jerusalém sempre exerceu uma grande importância no imaginário religioso, mesmo antes das cruzadas, desde a antiguidade, passando ali pelo período inicial da Idade Média. Letra B não é a correta. Letra C. O crescimento das cidades europeias no período da Baixa Idade Média propiciou melhores condições de saúde à população devido às exímias condições sanitárias. É possível dizer que a cidade medieval ela tem uma boa condição de saneamento, ela tem uma infraestrutura urbana com a coleta de lixo, rede de esgotos ou tratamento de água? Não, nada disso caracteriza uma cidade medieval. Ela tem uma infraestrutura precária e péssimas condições sanitárias, não exímias condições, como diz o fim da alternativa C. Na letra D, temos as cruzadas permitiram um ressurgimento urbano por conta da atividade comercial derivada das expedições religiosas e militares. Então aqui está uma repercussão importante das cruzadas medievais. A ideia do ressurgimento do comércio, do crescimento urbano provocado por essas expedições militares, religiosas, que possibilitaram o recuo do domínio árabe no Mediterrâneo e a retomada da navegação pelos cristãos, sobretudo das cidades italianas de Gênova, Veneza, lembra? Então, a retomada das atividades comerciais no Mediterrâneo, consequentemente, provoca o crescimento do comércio e da vida urbana. Renascimento comercial e urbano relacionado às cruzadas é o que nós identificamos na alternativa D, exatamente a alternativa correta. Vamos assinalá-la. E, para tirar qualquer dúvida, vamos sempre analisar a última opção. Os burgueses surgiram no período final da Idade Média em função dos privilégios que lhes foram concedidos pela Igreja Católica. O início da afirmativa E até pode ser aceito. O início diz que a burguesia surgiu no período final da Idade Média. Claro, com os burgos, com as cidades, esses burgueses, os comerciantes dos centros urbanos que renasceram nesse período da Baixa Idade Média. Mas a consequência ou a conclusão da afirmativa é dizendo que a burguesia surgiu por privilégios que foram concedidos pela Igreja, jamais te pegaria, né? Essa afirmativa totalmente incorreta, porque a Igreja entrou em conflito, inclusive, com a ascensão econômica da burguesia. Então, não há dúvida, a alternativa correta na questão top número 47 é a alternativa D.
Outra questão de destaque que eu gostaria da sua atenção é a questão número 50, um tema bem relevante que é o iluminismo. Lembra? O século das luzes, o século XVIII, com a difusão das ideias liberais iluministas. Lembre-se que o iluminismo não repercutiu apenas em território europeu, apesar do grande destaque dos filósofos franceses, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, o inglês John Locke, mas muito mais do que repercutir na Europa, o iluminismo influencia a América. Então, exatamente esse é o tema da questão número 50. Observe o enunciado sobre as influências das ideias iluministas nas Américas. Inclusive, te chamo a atenção para o plural, nas Américas. Então, não é só nos Estados Unidos, América do Norte, mas também você vai observar ali, vai lembrar de questões, de itens que fazem referência à América Portuguesa, a história do Brasil colônia, à América Espanhola, aonde, obviamente, também houve repercussão das ideias iluministas. Depois que você analisou o texto, tem um elemento de interpretação, vamos às alternativas. A opção A diz que as 13 colônias da América, ou seja, as 13 colônias inglesas na América do Norte, tiveram o rei da Inglaterra como patrocinador da ocupação do território, seguindo os princípios iluministas da expansão. Eu te pergunto, o iluminismo tem relação com a ocupação do território da América do Norte pelos ingleses, com o processo de colonização? Não, há um anacronismo aqui que você precisa identificar. O iluminismo, eu acabei de lembrar no início, é do século XVIII, século das luzes. E a ocupação da costa leste dos Estados Unidos atual pelos colonos ingleses ocorreu no século XVII, o processo de colonização inglesa nos Estados Unidos. Então, não é o iluminismo que vai impulsionar a ocupação colonial, ok? Vai impulsionar a luta pela independência. Letra B. A Declaração da Independência dos Estados Unidos não apresentou influências iluministas. Poderíamos parar a leitura da letra B por aqui. Não há nenhum vínculo, nenhuma relação da Declaração de Independências com o iluminismo? Claro que há. O iluminismo vai impulsionar, por exemplo, a luta pela independência e vai constar na Declaração de Independência dos Estados Unidos a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, todos os homens são livres e iguais, com direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade, a propriedade. Então, evidentemente, a Declaração de Independência tem um vínculo significativo com o pensamento liberal, com a filosofia iluminista. E outro erro que você poderia identificar na letra B é a defesa da monarquia. Todos sabem que após a independência dos Estados Unidos houve a instauração de um regime republicano e não monárquico. Letra C. Devido ao domínio napoleônico na Espanha entre os anos de 1807 e 1815, os ideais iluministas pouco repercutiram na América Espanhola. Um erro que também nos permite parar a leitura da letra C por aqui. Claro que houve repercussão do iluminismo durante o domínio napoleônico na Espanha. É esse iluminismo que repercutiu nas colônias espanholas no início do século XIX e impulsionando o início da luta pela libertação colonial desses territórios ocupados pelos espanhóis, ok? Então, letra C, incorreta. Letra D, o movimento de independência do Haiti foi influenciado pelos ideais iluministas ao defender a igualdade entre os homens e a libertação dos escravizados. Que lhe pareceu a letra D? Você lembrou da independência do Haiti? Primeira colônia livre no início do século XIX, após a independência dos Estados Unidos. O Haiti foi a única ex-colônia, nesse caso francesa, que conseguiu conciliar libertação colonial e abolicionismo. A abolição da escravidão acompanhou o processo de independência do Haiti. É exatamente essa, a letra D, a alternativa correta nessa questão. Para ter absoluta certeza disso, vamos ver a última opção. A chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808 fez com que a influência das ideias iluministas diminuísse, porque Dom João teria reprimido sua divulgação na colônia. Há alguma repressão à ideia iluminista no início do século XIX por parte do príncipe regente Dom João? Negativo, não há nenhuma proibição dessas ideias iluministas.
Pelo contrário, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, você tem a evolução das artes, das ciências, você tem o surgimento da primeira faculdade, né, no Brasil, a primeira universidade, que é a Faculdade de Medicina em Salvador. Então não há nenhuma restrição a essas ideias iluministas oficialmente decretada por Dom João, príncipe regente. Ok? Alternativa correta na questão número 50, letra D. Próxima questão de destaque, questão número 51. Também apresenta um tema muito relevante e sempre recorrente. A Belle Époque, a Bela Época, lembra? Eu gostaria que você recordasse que a Bela Época, ela corresponde ao período anterior à Primeira Guerra Mundial, ali na virada do século XIX para o XX, mais precisamente entre 1870 e 1914, um período de grande progresso industrial, de progresso econômico e também cultural, artístico, como o texto de referência que você interpretou apresenta, né? O desenvolvimento das artes, o desenvolvimento urbano, e o texto diz que esse movimento é um movimento exclusivo ali, ou melhor, que se originou na sociedade francesa. Mas eu te peço atenção ao enunciado, porque no enunciado ele diz que a França foi o berço da Belle Époque, mas que esta bela época repercutiu em outras regiões, em outros países ocidentais. Então vejamos, a França foi o berço da Belle Époque, mas o movimento não foi apenas parisiense, nem mesmo se reduziu a uma época francesa, pois suas características foram comuns em diversos países ocidentais. Olha o que o comando pede. Sobre tal período histórico, é correto afirmar, vamos ver as alternativas. Letra A Belle Époque ficou restrita às áreas rurais, onde a distinção entre a classe operária e a classe burguesa era menor. Nós podemos afirmar que a Belle Époque é um movimento rural, ou que ficou restrito a esse ambiente rural, sem se manifestar nos meios urbanos? Obviamente que não. A urbanização, o crescimento das grandes cidades na virada do século XIX para o XX é uma realidade da Belle Époque. Paris, Rio de Janeiro, né? Lembra da reforma urbana do Rio de Janeiro no início do século XX? É o período da Bela Época. Letra B. A tecnologia ocupou um papel menor na Belle Époque em comparação com o papel que a arte ocupou. É correto estabelecer uma hierarquia, emitir juízo de valor e dizer que a tecnologia ocupou um papel menor e a arte um papel de maior destaque? Negativo. Tanto o desenvolvimento industrial, né, a euforia consumista da burguesia, quanto a evolução tecnológica, quanto a arte e a ciência, tudo isso evolui, né, sem hierarquizarmos um patamar de maior desenvolvimento disso ou daquilo. Então, não posso concordar com a letra B. A letra C repete um erro semelhante. Em outras palavras, veja, acompanhe comigo, a Belle Époque restringiu-se à alta cultura, como foi o caso da construção do Teatro Amazonas em Manaus. Eu posso dizer que a Bela Época, ela apenas se restringe na alta cultura, na cultura elitista, sem manifestação da cultura popular, né? Então também não é possível estabelecer essa hierarquização, tá? E restringir o movimento a uma determinada característica, um determinado aspecto do desenvolvimento da arte e da cultura. Letra D diz assim: a Belle Époque na Europa caracterizou-se pela coexistência de um período de paz com uma corrida armamentista. Por mais contraditório, paradoxal que pareça, foi exatamente isso que ocorreu, um desenvolvimento da corrida armamentista, porém um período de paz, porque antecedeu a Primeira Guerra Mundial e, como eu falei, a Bela Época ela se enquadra cronologicamente entre 1870 e 1914. Então foi um período de paz. Mas muitos historiadores, lembre-se, chamam esse período de paz armada, porque embora vigorasse a paz, havia uma corrida armamentista da indústria bélica, das grandes potências europeias, pela disputa imperialista, pela disputa de colônias que marcou essa virada do século XIX para o XX. Então a letra D tem tudo para ser a correta. Vamos ver se é isso mesmo. Temos uma última opção dizendo assim: o Rio de Janeiro tentou imitar o cosmopolitismo da Belle Époque parisiense, restringindo o acesso aos bondes apenas aos burgueses. Existe uma restrição do uso de bonde no Rio de Janeiro apenas para uma determinada categoria social, que é a burguesia?
Em hipótese alguma, concordaríamos com a letra E. Então vamos voltar à opção D, exatamente a alternativa correta, letra D. A Belle Époque na Europa caracterizou-se pela coexistência de um período de paz, porém do desenvolvimento da indústria bélica e dessa corrida armamentista. Alternativa verdadeira, questão número 51, letra D. Gostaria também de destacar com vocês a questão número 55, cujo tema é a descolonização na Ásia, na África. Lembra o período de libertação das colônias no pós-guerra, o período de descolonização da Ásia e da África. Então, você tem um pequeno fragmento de texto ali, falando do Comitê Especial de Descolonização da ONU, você interpretou esse texto, não vou reler novamente, vamos até o enunciado que diz assim: a criação pela ONU do Comitê Especial sobre a Descolonização foi um dos esforços para diminuir os conflitos gerados nas emancipações das colônias nos continentes africano e asiático. Sobre o processo de descolonização da Ásia e da África, o que é correto afirmar? A opção A diz que nas colônias o hábito de mandar os filhos para estudarem na metrópole garantiu a lealdade destes indivíduos aos países colonizadores. O que lhe parece a afirmativa A? Aqueles indivíduos que tiveram o privilégio de deixar seu país de origem para estudar na metrópole, eles tinham como consequência desse estudo na Europa manter a lealdade desses indivíduos aos países colonizadores? Negativo, muito pelo contrário. Estudar na Europa abriu a mente desses jovens que, retornando aos seus países de origem, tinham como premissa a luta pela liberdade, pela libertação colonial. Letra A não é a afirmação correta. Letra B, na Conferência de Bandung, em 1955, se estabeleceu o não alinhamento dos países recém-independentes da Ásia e da África às potências mundiais. Então aqui vale a pena lembrar da importante Conferência de Bandung, na Indonésia, que reuniu líderes desses países que lutavam pela emancipação junto às metrópoles colonizadoras. Então tem tudo para ser a afirmativa B a correta, mas nós nunca vamos nos precipitar sem antes analisarmos as próximas opções. Veja a letra C. A Argélia conseguiu sua independência de modo pacífico por meio de negociações com o governo francês. Você se recorda da independência da Argélia? Uma sangrenta luta anticolonialista, uma luta pela independência que gerou um conflito de grande proporção com a França. Não podemos falar de uma independência pacífica obtida por meio de negociações, na libertação da Argélia junto à França. Letra C, incorreta. Letra D, o processo de independência da Angola iniciou-se após a Revolução dos Cravos, que ocorreu em Portugal com o fim da ditadura de Salazar. Veja que aqui você precisa identificar um anacronismo, a ordem invertida dos fatos. Primeiro, a independência de Angola. Depois a Revolução dos Cravos em 74, ok? A independência da Angola foi um processo longo, duradouro ali de uma guerra anticolonialista que se estendeu durante os anos 60 e início da década de 70. Porém, essa guerra de independência da Angola antecede a Revolução dos Cravos e não ocorre posteriormente a esta revolução, como diz incorretamente a afirmativa D. E a última opção é: a formação do novo e independente Estado da Índia manteve intacto o território dominado até então pelos ingleses. O que você se recorda da independência da Índia? 1947. O território, depois de libertado do domínio inglês, se manteve intacto? Não, você deve estar lembrando da divisão entre o território da Índia e do Paquistão. O Paquistão muçulmano, islâmico, a Índia hindu, a separação do território, a divisão, fragmentação do território após a conquista da independência junto à Inglaterra. Então, vamos retornar à afirmativa B, afirmativa correta, falando da importância da Conferência de Bandung na Indonésia, que promove o não alinhamento dos países recém-independentes às potências durante o período ali da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Afirmativa correta, questão 55, letra B. Para concluirmos essa primeira etapa de comentário, de resolução das questões,
vamos destacar também o teste número 59, que tem como tema a política brasileira. O Brasil, claro, sempre referenciado no Exame Nacional do Ensino Médio. É claro que o volume de questões de história do Brasil te chama a atenção e discutir o Brasil contemporâneo, a política mais recente que marcou a República Brasileira, é sempre um conteúdo muito provável nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos observar aqui, você interpretou na resolução do teu simulado um texto importante que trata da Constituição de 88, da ampliação de direitos políticos, de direitos civis, e o enunciado traz um conceito bem importante, bem recente, que é o conceito de poliarquia. Ela está referida no texto, ela caracteriza a estrutura constitucional que permite a democracia ser um fenômeno brasileiro, com acesso da população a seus direitos civis. Então, olha que interessante, além do conceito de democracia, temos atualmente a discussão teórica aí sobre poliarquia. Poli, muitos. A poliarquia permite a democracia ser exercida de maneira plena pela maioria da população, com acesso a direitos civis, a direitos políticos. É o que trata a questão 59, de extrema importância, muito provável um tema semelhante e que lembre da nossa Constituição de 88 cair na próxima edição do Enem. Vejamos então sobre a nova República Brasileira o que é correto afirmar. Lembrando que, cronologicamente, a nova República é o período atual da política brasileira desde 1985, quando ocorre a redemocratização do Brasil após os 20 anos de regime militar. Veja a opção A, dizendo que a abertura política foi instituída no Brasil logo após o golpe militar de 64. Logo após o golpe militar de 64, qual é a realidade política brasileira? De um regime ditatorial, a ditadura civil-militar que vigorou entre 64 a 1984. Então eu não posso concordar com a letra A, que diz que essa abertura foi instituída após o golpe. O golpe, que lembre, afastou o presidente João Goulart, por isso o golpe militar, a deposição de um presidente que estava ainda no curso do seu mandato, ok? Não posso concordar com a letra A, absolutamente falsa. Letra B. Em 1984, devido ao movimento Diretas Já, foram realizadas eleições diretas para o Executivo brasileiro. Você lembra a importância do movimento Diretas Já, exigindo que logo após o fim do regime militar fosse eleito o presidente do Brasil pelo voto direto. E essa eleição direta, ela ocorreu, como diz a afirmativa B, após o movimento Diretas Já? Negativo. Você está lembrando que a emenda Dante de Oliveira, que propunha a realização de eleições diretas, ela foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, não foi aprovada e, portanto, a eleição seguinte, de 1985, elegeu indiretamente a dupla Tancredo Neves, presidente, José Sarney, vice, e você lembra de José Sarney assumindo após o falecimento do presidente eleito Tancredo Neves, eleito indiretamente. Por isso, a afirmativa B está incorreta. Letra C. Durante o governo Sarney, eleito indiretamente, foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil. Então vamos lembrar um pouquinho da cronologia, da sucessão dos fatos. A eleição foi indireta? Foi. O início, então, da afirmativa C está correto. Durante o governo José Sarney, que foi eleito indiretamente. Durante esse governo, foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil? Sim, afirmativa correta. A eleição de Sarney, ou a sua posse após a eleição de Tancredo Neves, inicia a nova República em 1985, é eleita a Assembleia Nacional Constituinte em 1986, essa Assembleia Constituinte elabora a nossa nova Constituição, a Constituição atual em 87, ela é promulgada em 88, a Constituição Cidadã, ainda durante o governo de José Sarney, ok? Então é exatamente a alternativa C, a correta, tenho certeza que você identificou como verdadeira, mas vamos dar uma olhadinha nas duas últimas opções. Por que elas estão incorretas? Após Sarney, Collor foi eleito, ok? Correto, após o governo Sarney, houve a eleição direta, a primeira eleição direta da nova República, 1989, a eleição de Fernando Collor. Então ele foi eleito e renunciou ao mandato. Também está correto o início da afirmativa D. Por problemas econômicos, não tendo seus direitos políticos cassados. Dois erros na mesma alternativa.
O Collor realmente renunciou ao mandato, mas não por problemas econômicos. Ele renunciou ao mandato por ter sido aberto o processo de impeachment e, tentando evitar a cassação de direitos políticos, ele renunciou. Entretanto, a Câmara dos Deputados manteve o julgamento do impeachment, mesmo após a renúncia do presidente, e ele teve sim o seu impeachment aprovado pela Câmara e os direitos políticos cassados, permanecendo inelegível durante 8 anos. Letra E. O governo Lula mudou toda a política econômica do governo anterior, liderado por Fernando Henrique Cardoso. Quando eleito, Lula, sucedendo Fernando Henrique Cardoso, mudou totalmente a política econômica que vigorava no governo anterior? Negativo. Apesar de crítico do governo anterior, Luiz Inácio da Silva, quando assume, mantém a mesma política econômica do governo que ele sucedeu, ok? Portanto, as duas últimas afirmativas incorretas, sem dúvida, letra C, afirmação verdadeira, na importantíssima questão 59 sobre a nossa Constituição e sobre o processo de redemocratização da nova República.